um bom profissional, ele tem que resolver problemas. E agora eu quero começar então a entrar no nosso tema, o que impede de você ganhar mais. Eu acredito que o que mais impede, eu vou falar de uma forma direta e depois a gente vai entrar nos detalhes, é você não ter o aprendizado suficiente para usar as ferramentas adequadas para solucionar problemas que você foi contratado para resolver. Ou seja, você não tem o aprendizado necessário para usar as ferramentas adequadas para resolver o problema da forma que se espera, da forma que você foi contratado ou contratada para resolver. Rodrigo, como assim eu não tenho o aprendizado? Normalmente a gente tem mais conhecimento do que aprendizado. E aqui começa a primeira coisa. Existe uma diferença que eu tenho falado e repetido bastante, que é a diferença entre informação, conhecimento e aprendizado. E você não ter aprendizado é o que te impede de fazer as coisas que precisam ser feitas. Mas muitas vezes você sabe, só que o saber tem a ver com conhecimento. O saber tem a ver com uma informação que é processada e vira conhecimento. Mas o aprendizado significa você ter condição de colocar em prática. Porque não adianta você dizer que sabe, mas não consegue fazer. Isso não é suficiente, porque isso não gera resultado. E o que as empresas remuneram é o resultado que você gera, e não o conhecimento que você tem. O que as empresas melhor remunera é o aprendizado e o resultado que você gera. Você gera resultado através do seu aprendizado e não o conhecimento que você tem. Tem gente que eu vejo dentro das empresas que sabe, que conhece muito, mas não consegue gerar o resultado necessário. E não conseguir gerar o resultado necessário significa que acaba, por consequência, não recebendo aquilo que se espera. Então, a primeira coisa que impede você de ganhar mais é você não aprender. Você não aprender o quê? É você ter um monte de informação. Informação é tudo que entra. É tudo que você recebe através de leitura, através de uma live, através de um livro, de um treinamento. Isso é informação. Como que você transforma ela em conhecimento? Você processa, conectando com o seu repertório, e como ela vira aprendizado, que é o que mais interessa, é exercitando. Então, por exemplo, nós estamos abertos aí com o curso Andragos. Nós temos 4 pessoas que foram promovidas de novembro para cá no curso Andragos. E qual é a diferença do nosso treinamento? É porque tem que colocar em prática. Não adianta só ter informação. Eu falo no treinamento inteiro, não assista esse treinamento como se fosse Netflix. Porque tem que colocar em prática. Não é só informação, é colocar para fora. Informação é colocar para dentro, aprendizado é colocar para fora. Então a primeira coisa que tem que ficar para você ganhar mais é você avaliar o quanto você aprendeu sobre alguma coisa que você diz que você conhece. Porque quando a gente diz, eu já sei sobre isso, e inclusive eu vou abrir um parênteses aqui, quando alguém te pergunta sobre alguma coisa e você fala, eu já sei sobre isso, você bloqueia a outra pessoa às vezes de te ensinar. Logo você não entende tão bem quanto poderia, porque você bloqueou já dizendo que sabia. Por esse motivo, você precisa testar a sua capacidade de colocar as coisas em prática. E como que você testa isso? Por exemplo, existem pessoas aqui que comentou a Rosa, se eu não me engano, que é supervisora de vendas. Como que a Rosa avalia o conhecimento dela em vendas? Ela pode explicar, ela pode fazer uma palestra explicando sobre algum tema de vendas. Ela mostra conhecimento. Agora, como ela mostra aprendizado? Se ela é uma supervisora de vendas, ela tem que supervisionar vendas e tem que gerar resultado. Igual a Wanda, que também trabalha com vendas, né? A Wanda, que entrou na Semana do Profissional Disputado e está seguindo com a gente. Ou seja, você tem que avaliar se aquele problema que você foi contratado ou contratada para resolver, você está conseguindo gerar resultado. Isso tem a ver com o seu aprendizado. Vou fazer um exemplo mais simples. Lembra das suas aulas de matemática? Tinha um monte de coisas que você entendeu quando o professor falou, porque tinha as regras lógicas na cabeça dele e você acompanhou o raciocínio e entendeu. Agora, quando você tenta exercitar e fazer os cálculos sozinho em casa, é a hora que trava, porque te falta eventualmente alguma base matemática, as regrinhas para você fazer os exercícios. E é justamente isso que você tem que avaliar no seu trabalho, porque você não ganha mais, e existe uma falha nessa frase, porque você não ganha nada.
com exceção de quem ganha na loteria, você não ganha, você conquista com base no valor que você gera. Então, se o seu salário não é maior, você precisa avaliar duas coisas. A primeira, qual é o valor que você está gerando? Qual é a sua capacidade de resolver problema em função daquilo que você foi contratado para resolver. Isso é a sua capacidade de aprendizado, de colocar em prática. A segunda coisa, são 4 coisas que a gente vai falar. A próxima é sobre comunicação. Comunicação é conexão. É você se conectar para solucionar o problema de quem recebe o que você está falando. Eu estou me comunicando com você, logo eu preciso gerar entendimento para você e não assegurar que eu disse. Aquele papinho de falar, eu falei, ele que não entendeu, isso daí não serve para nada. Isso tem a ver com você falou, você conhecia a informação e passou. Agora, quando você tem um aprendizado em comunicação, você assegura o entendimento do outro. E aí eu já paro para fazer a primeira pergunta. Faz sentido isso que nós estamos falando? Quem acha que faz sentido, bota um coraçãozinho aí pra gente, aperta aí pra gente saber. Eu preciso de feedback. Afinal, eu estou me comunicando com você e eu preciso saber se isso está fazendo sentido. Então, manda um coraçãozinho se está fazendo sentido. Então, comunicação é conexão. Comunicação é conexão, então você tem que se conectar com as pessoas que você está falando. Por esse motivo, você precisa assegurar que a sua fala gere entendimento. Isso tem a ver com aprendizado na comunicação. A responsabilidade de uma comunicação é sempre do comunicador. E o comunicador, ele precisa ter o que eu vou falar na última coisa, das 4. Eu vou falar 4 coisas que te impedem de ganhar mais. A primeira foi aprendizado, a segunda é comunicação. Eu vejo uma dificuldade imensa nas pessoas se comunicar. Qual que é o problema? O problema é que as pessoas têm a vontade de falar e dizer que disse, mas ela não tem a busca por gerar o entendimento. Por quê? Porque ela não pergunta. E comunicação envolve algumas coisas, entre elas a coragem. Quantas vezes a gente não fala alguma coisa porque tem receio, tem medo do que os outros vão pensar? E às vezes você está coberto de razão no que você tem a dizer. Você está seguro, você tem até muita propriedade. Mas você tem medo e aí você não passa confiança. Então a comunicação, ela começa com conexão, gerando entendimento para resolver um problema de quem recebe a sua comunicação. O terceiro ponto da comunicação é você ter coragem e clareza no que você está falando para gerar entendimento. O quarto ponto da comunicação é feedback. Significa que quando você fala, você tem que prestar atenção, desde as reações das pessoas, e aí eu entro no último ponto, porque comunicação se divide em algumas coisas. Conexão, solução para quem ouve e não para quem fala, coragem de dizer com clareza e objetividade, as formas de comunicação que tem a ver com feedback, você tem que saber se o que você está falando está agradando e gerando entendimento de quem recebe. E por último, as formas de comunicação. Eu posso estar falando com vocês totalmente imóvel, falando somente com a boca e vocês ouvindo. Ou eu posso falar como é de costume para mim, gesticulando, me movimentando. Inclusive na live de hoje eu decidi estar em pé, porque quando eu fico sentado eu fico meio elétrico e isso me apavora. Então vou começar a fazer as lives tudo de pé aqui que eu me sinto melhor. Então, para você ter a melhor comunicação, você também tem que treinar as formas, as diferentes formas de comunicação. Existe um estudo da Universidade da Califórnia, lá de 1996, que provou que a comunicação verbal, a falada, é a que menos representa efetividade. Por quê? As palavras mentem. Ou porque falta coragem, como nós falamos no terceiro ponto da comunicação, ou porque falta, honestidade, integridade, qualquer outra coisa, ou porque existe uma dificuldade de expressão, de achar as palavras corretas. Então, comunicação verbal não é a maior de todas. A maior de todas são as expressões faciais e corporais. Por quê? Porque elas não mentem.
elas não mentem. E depois a gente também tem a entonação de voz. Eu vou falar de todas elas. Sobre a comunicação, a expressão. Eu estou me comunicando? Eu estou me comunicando? Eu estou me comunicando? Eu estou me comunicando? Tudo é comunicação, independente de você abrir a boca ou não. Ou seja, cuidado quando você está se comunicando, cuidado não, atenção com o feedback, não que a pessoa expressa falando, mas com o retorno que ela te dá na forma que você está agradando ou não. Eu não estou te vendo aqui, por isso que às vezes eu peço, manda um coraçãozinho para eu saber se está agradando, porque eu não estou te vendo. Eu não estou te vendo. Então, não importa o número de pessoas que tenha, mas importa se as que estão aqui têm sentido e estão recebendo e entendendo o que eu estou passando. Essa é a lógica. Beleza? Então, recapitulando comunicação, você tem que se conectar, gerar resultado para quem recebe, solucionando o problema de quem está ouvindo, não de você que está falando. Você tem que ter coragem e clareza do que você quer falar. Você precisa ter feedback, saber se está agradando e está gerando entendimento, porque a responsabilidade é sempre do comunicador. E por último, cuidado com as suas formas de se comunicar, porque comunicação não é só a falada, o corpo fala. Se você está falando uma coisa extremamente animada, mas totalmente assim, você não comunica essa animação, essa motivação e o que você quer passar. Agora, a próxima que a gente vai falar, que são, olha o que nós estamos falando, as coisas que estão te impedindo de ganhar mais. É você ter aprendizado para solucionar problema de uma forma diferenciada. É você se comunicar melhor. A terceira, você ser antifrágil. O que é antifrágil? Existe o resistente e existe o frágil. Um pedaço de metal, ele é resistente. Se você jogar no chão, ele não quebra. Se você jogar uma taça de cristal no chão, ela quebra porque ela é frágil. Pedaço de metal resistente, uma taça de cristal frágil. Isso é o resistente e o frágil. E o que é o antifrágil? É aquilo que quando cai, que quando sofre uma pressão, uma porrada, ela consegue absorver energia e ficar ainda mais forte. Esse é o conceito, que tem até um livro antifrágil, que consiste em você se fortalecer com as suas quedas. O resistente, ele não quebra, mas ele fica intacto, duro. O frágil, ele quebra. E o antifrágil fica mais forte com as quedas. É muito louco isso, né? Significa que toda hora a gente está aprendendo. Existe até uma frase que já virou clichê, mas que diz assim, ou eu acerto ou eu aprendo. Tipo, eu nunca erro, né? Mas na verdade, assim, é óbvio que a gente erra, e quanto mais sucesso você tem, mais erros você cometeu. É natural, porque para você conseguir as coisas na sua vida, pessoal, profissional, você vai ter que fazer. Resiliência, a Vivi tá na área. Então, você tem que ter resiliência, exatamente isso. Então, você precisa aprender com as coisas que acontecem. O Beto Altenhofen, um dos donos da Empírico, sempre diz: eu cheguei onde eu cheguei, é a frase dele, porque eu errei muito. E eu percebo isso em tudo que eu faço. Eu erro muito, mas eu erro porque eu faço. Quem não faz não erra, mas também não tem resultado nenhum. Então, se você quer ter mais resultados, você vai precisar se expor mostrando o seu aprendizado na prática, se comunicando melhor e sendo antifrágil. É parar com o mimimi. E aí eu vou falar algumas coisas. Ontem foi um dia muito especial. Depois da semana do profissional disputado no mercado, com todas as aulas gratuitas que abrimos, nós abrimos um grupo ontem e discutimos a partir das 17 horas, ficamos até umas 19, 20 horas aproximadamente. Eu fiquei respondendo perguntas. E surgiram várias perguntas que entram nesse bloco daquilo que te impede ganhar mais. Muitas pessoas falaram assim: o que fazer quando nós estamos trabalhando numa empresa onde tem muitas panelinhas? O que fazer quando as pessoas que são promovidas são sempre aquelas que são as puxa-saco do chefe, que são as pessoas que agrada mais o chefe, por isso que é promovida, mesmo conhecendo menos, e de verdade, a gente sabe que isso existe dentro das empresas. Nós sabemos que existe. Só que o ponto principal, qual que é?
É você saber como lidar com isso. E isso tem a ver com antifragilidade, com resiliência, como bem lembrou a Vivi aí na área. Então, o que acontece? A sua antifragilidade é saber lidar com as coisas que acontecem. Mais importante do que acontece é o que você faz com as coisas que acontecem. O que a gente acaba sofrendo demais quando a gente fala da panelinha, o nome que eu dou para as panelinhas, sabe como que é? Rede de relacionamento. Vulgo networking. Você precisa se conectar. Eu não estou dizendo que você tem que ser puxa-saco de ninguém, longe disso. Você tem que ser reconhecido, e a minha proposta com o nosso treinamento Andragos basicamente é o quê? Você se tornar disputado no mercado através do resultado que você gera. Logo, você não precisa ser puxa-saco, mas você precisa aprender, entender o que está acontecendo, a sua visão organizacional, e parar de se vitimizar. Não estou dizendo que todos fazem isso. E às vezes tem sentido quando a pessoa fala que existe panelinha, que existe puxa-saquismo. Existe mesmo. A pergunta é como você lida com isso. Como você aprende e faz isso virar algo bom para você. Como assim, Rodrigo? Por quê? Enquanto tem gente puxando o saco, e todo mundo sabe quando a pessoa está puxando o saco. Você está fazendo o seu trabalho, gerando valor, sem se preocupar. Porque quando você para reclamar desse tipo de coisa, você está colocando sua energia num lugar ruim. Você está colocando sua energia numa reclamação em algo que não parte e não vem para você. Só que começa a vir quando você começa a se incomodar. Por esse motivo, trabalhe a sua antifragilidade em aprender o que você não acha correto, o que você acha que não faz sentido, e faça diferente. Se destaca por ser melhor e não por reclamar ou por destacar o erro, a fragilidade do outro. Se o outro precisa ser puxa-saco para ganhar espaço ou visibilidade, ok, você não precisa se preocupar com isso. Alguém em algum momento vai ver e isso não vai se sustentar. Você vai se destacar e ser melhor remunerado pela sua capacidade de aguentar e aprender esse tipo de situação, que acontece mesmo. Mas você vai se fortalecer mais se souber lidar com isso, sem se fragilizar, sem se vitimizar, assumindo a bronca, a autorresponsabilidade com aquilo que você tem que fazer. Com aquele aprendizado que nós falamos no início, se comunicando de forma correta e assumindo a bronca, sendo antifrágil. E vamos lá, agora para a nossa quarta coisa, e a última, antes de eu dar alguns recados. A quarta coisa que te impede de ganhar mais é o amor. É meio piegas, e eu escrevi isso, eu tô com uma colinha e eu escrevi de propósito. O amor. E quando eu digo amor, o amor tem várias conotações. Eu até coloquei no Google o que é amor. É muito louco. Depois, se vocês quiserem, escreva lá que vocês vão perceber que aparece de tudo. Se você falar de amor em relação a uma relação conjugal, vai ter um tipo de definição. Se você falar de amor de pai para filho, de mãe para filho, vai ter outra conotação. Sobretudo, todas elas têm a ver com um sentimento nativo humano. Um sentimento nativo humano. O que vai fazer você ganhar mais é você trabalhar de forma não repetitiva e não linear. Vou dar um exemplo. Se liga no que está acontecendo com os carros autônomos. Antes nós tínhamos o problema do Uber que roubava o espaço do taxista. Visão vitimista. Visão vitimista. Porque a tecnologia ela não vai parar, ela vai continuar e ela vem com o objetivo único de falar o seguinte. Por exemplo, dirigir. A tecnologia parou assim, pensou e falou, esse ser humaninhos aí não está sabendo dirigir muito bem não. A tecnologia falou, eu, dona tecnologia, vou lá e vou resolver essa parada. Como? Botando tecnologia. Dirigir é uma atividade repetitiva e linear, logo não preciso mais do ser humano. Ligação de call center, que fala sempre a mesma coisa com um script decorado. Dona tecnologia pensou,
essas pessoas não têm muita instrução, não têm muito aprendizado, repete a mesma coisa, ainda fala errado, atende mal, e aí a dona tecnologia falou assim, eu vou resolver isso. Botou robô para tratar a questão da tecnologia e o call center está diminuindo cada vez mais. Existe um paper de Oxford que você consegue localizar no Google, é aberto. Esse paper, ele colocou as mais de 200 profissões segundo a Previdência Americana e listou, em função de um algoritmo, qual era a probabilidade de algumas funções ou profissões deixar de existir. Esse estudo é de 2013. E de lá para cá, o que veio acontecendo, já está acontecendo? O call center era a primeira que deixaria de existir. Está em quarto lugar os advogados, olha que louco. E nos Estados Unidos já existem robôs olhando processos, analisando, porque a velocidade de buscar dados é muito maior do que qualquer ser humano, precisa de segundos. Então perceba que quando eu falo do amor, que é a única capacidade que o ser humano, amor, criatividade, que o humano, ele é único, é uma capacidade nativa humana. O robô não vai poder te tirar. E aí o sentido do amor que eu estou colocando é você ter amor pelo próximo. É você ter amor pelo que você faz. E esse amor envolve o carinho, o respeito. E quando a gente fala daquela questão do antifrágil, tem amor envolvido quando você fica falando que aquela pessoa foi promovida porque ela é puxa-saco e está na panelinha, e você é injustiçado porque você está fora da panelinha? Tem amor ou tem um sentimento ruim que de alguma forma está te envenenando? Eu não quero ser muito poético, eu não quero ser muito romântico nisso que eu estou falando, mas eu quero trazer isso para um lado racional. Para pensar, o robô não vai amar nada, o robô vai ser frio, calculista e direto. E qual vai ser a sua desculpa quando o robô roubar o seu lugar? E não que ele vai roubar, mas ele vai tomar um lugar que a tecnologia falou, isso é melhor do que um ser humaninho fazendo. Logo, o amor vai ser a solução para você fazer algo que gera valor para o outro, porque você tem um sentimento de querer agregar, de fazer algo bom. Então, recapitulando, quais foram as 4 coisas que eu acredito que impede você de ganhar mais? É você se concentrar no valor que você gera, não pelo que você conhece. Você precisa conhecer para aprender, colocando em prática e gerar valor. Claro, é um processamento. Qual que é o processo? O work frame é o quê? Você recebe informação, processa, e aí, ao processar essa informação, ela vira conhecimento e depois ela sai através do processo de aprendizado, que é colocar na prática, é colocar para fora, beleza? Então, isso você precisa fazer para gerar valor para o outro e não ficar dizendo que você sabe isso, sabe aquilo, se você não consegue colocar. Você sabe como emagrecer, você sabe como não ser endividado, você sabe, todo mundo sabe que se você gastar menos do que ganha, vai sobrar, não vai faltar. Isso é meio óbvio. Mas o que te impede de ser endividado, de ter uma reserva financeira muito maior, são emoções, são sentimentos, são coisas que vão ficando nebulosa e vai te comprometendo, ainda que você saiba. Então não adianta saber, tem que fazer. Fazer o que precisa ser feito. Para isso tem que ter ferramentas. Para isso você precisa ter as ferramentas adequadas para colocar em prática. Se comunicando de uma forma que gera resultado, que gera valor para quem recebe a informação. Que depois você possa ser antifrágil e aprender com aquilo que vem acontecendo. E por fim, quando eu digo ter amor, é ter amor pelo que você faz. E não é para ser tão pesado o domingo no final do dia, que ao acordar você fala, putz, amanhã é segunda-feira, eu tô ferrado, tenho que trabalhar tudo de novo. E você trabalha naquele regime 5x2, 5 dias pesados para 2 dias leve e feliz. Tá desequilibrado. Então para você ganhar mais, isso precisa ser organizado. Você tem que amar o que faz, tem que amar as pessoas que convivem com você para ficar mais leve. Para isso, precisa sair da zona de conforto.
E sair da zona de conforto é ser antifrágil, é ter capacidade de resistir diante das dificuldades que surgem, diante das panelinhas, diante de todas as paradas que vão acontecendo e a gente normalmente reclama. Não tem que reclamar, tem que assumir a bronca, puxar pra você, porque é isso que vai fazer você ganhar mais. E aí, como? Como você vai fazer para ganhar mais ainda em 2020? Aí eu quero te falar algumas coisas. Vamos lá. Coloque aí pra mim quem quer ganhar mais em 2020. Se você está assistindo no gravado, coloque aí nos comentários também, que eu vou ver depois. Quem quer ganhar mais, coloque aí o que pode fazer. Aí é o exercício da live. Quais são as 3 coisas que você pode fazer de hoje? Hoje é segunda-feira. Até a próxima segunda-feira. Quais são as 3 coisas que você pode fazer para te aproximar? Não estou falando de hoje até segunda-feira você vai ganhar aumento. Quais são as 3 coisas que você pode fazer? Todo mundo falando lógico, eu. Muito bom. Quais são as 3 coisas que você pode fazer que te aproxima de um caminho de ganhar mais? Até segunda-feira que vem. Você não precisa escrever aqui. Reflete sobre isso e depois você escreve no seu caderno. E eu vou te explicar como fazer isso. Vamos lá. Eu comecei a organizar uma série de coisas e dentro das perguntas que nós falamos ontem com as pessoas que participaram da Semana do Profissional Disputado no Mercado, muitas pessoas falaram isso. Eu quero ganhar aumento, mas eu estou limitado onde eu trabalho. Então, entre as coisas que você vai preparar para os seus próximos 7 dias, eu queria que você refletisse sobre a primeira. Aonde você trabalha e o que você faz hoje é compatível para você ganhar o quanto você gostaria? Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui de quem colocou a profissão. Por exemplo, supervisor de venda, vendedor. Você trabalha e ganha, eu vou dar um exemplo, tá? E você ganha 5 mil reais sendo vendedor. Sendo vendedor, ganhando 5 mil reais, você quer ganhar 10 mil reais. A pergunta que eu estou te fazendo é a primeira das 3 coisas que você tem que fazer. Você vai pensar as suas. Eu estou te dando dicas. A primeira, como vendedor, que é o nosso exemplo, ganhando 5 mil, você quer ganhar 10. Aonde você trabalha, é possível ganhar 10? Alguém ganha 10 fazendo o que você quer fazer? Alguém já ganhou 10 mil fazendo isso que você quer fazer? Isso não significa que você não pode ganhar, porque nunca ninguém ganhou. Mas você tem que pensar que às vezes o teto é baixo. Às vezes você está limitado a alguma coisa que o teto te limita, te restringe, e você quer ir muito além. E aí tem a ver de novo com antifragilidade, com capacidade de sair da zona de conforto, que é, talvez você esteja num lugar que ficou pequeno para você, que você está grande demais para o lugar. E quando isso acontece, você precisa decidir. E você não precisa esperar ser mandado embora. Uma coisa que eu ouço muito, eu trabalho 10, 15, 20 anos e eu nunca vou abrir mão dos meus direitos. Eu entendo o que é isso. Mas se você realmente quer crescer, quer se desenvolver e buscar algo mais, você não está perdendo. Você está indo para algo melhor. Logo, se você quer ganhar mais e o lugar que você está não comporta esse mais, você vai precisar mudar. Independente da dor que você sinta, do desconforto que isso possa ser para você, das duas uma. Ou você aceita e muda, ou você aceita e se conforma. Aceita. Isso tem que começar a ficar bom para você, porque senão você vai ficar infeliz. E aí você deixa de ter amor. E aí você começa a achar que você ganha pouco. Então você precisa aceitar a compatibilidade de onde você está. A segunda coisa. A função que você faz, o trabalho que você executa. Você tem diferenciais em relação a outras pessoas do mercado fazendo isso? Quais são os seus diferenciais? Você vale quanto? Olha que pergunta difícil de responder. O seu trabalho vendido, para pensar, você vende serviço. Se você é PJ, se você é vendedor, se você é um funcionário CLT, você vende serviço. Quanto vale o seu serviço? Quanto você acha que vale? Porque esse sentimento de querer ganhar mais, ele é quase que insaciável.
Se você ganha 5, você começa a mirar no 7. Se ganha 7, parou aqui, voltou. Se você ganha 7, vai pro 10, do 10 vai pro 12, do 12 vai pro 15, e isso não para nunca. Só um feedback. Vocês estão me ouvindo aqui, gente? Quem está me ouvindo, bota um coraçãozinho aí, no gravado também, só para ver se não travou. Parece que sim, né? Estão me ouvindo? Vamos lá. Então, é insaciável, mas está tudo bem, porque isso tem a ver com ambição. Ambição é diferente de ganância. Ambição é diferente de ganância. Então, você tem que ter ambição. Ambição é querer mais. Ganância é querer mais a qualquer custo. Então, você tem que querer mais, sim. A primeira coisa, avalia se aonde você está é possível você ganhar mais. Se o teto máximo permite você crescer. E se não for, muda. Segundo, quanto vale, quanto você acha que vale o seu trabalho? O trabalho que você vende, quanto você acha que vale? Porque você também tem que calibrar a sua expectativa para você não se iludir. Conversando com algumas pessoas na semana passada, na semana do profissional disputado no mercado, teve pessoas que me falaram assim. Eu falei, qual que é a sua expectativa? A gente fez alguns desafios para as pessoas, para eu contribuir no desenvolvimento profissional de 2020. E algumas pessoas falaram assim, eu quero ganhar 50 mil por mês. Belo salário. A minha pergunta foi, quanto que você ganha hoje? 10 mil. Então ele quer subir 40. Eu falei, em quanto tempo? Não, até o final do ano. Aí não dá. Aí não dá. Pode ser, é possível, mas não é comum. Não é comum. Por quê? Se você está trabalhando no mesmo lugar, você vai pular de 10 para 50, a não ser que você trabalhe com vendas, com comissionamento muito intensivo. Agora, é difícil um caminho tão rápido. E quando eu digo calibrar a expectativa, você tem que sonhar grande. Mas sonhar grande de um tamanho possível, que seja desafiador, porém atingível. Senão, isso te causa frustração. E a frustração te causa dor. E a dor te causa uma sensação que ao invés de te motivar, te desmotiva. Que é onde você se sente não reconhecido e sofre por achar e acreditar que você está sendo mal utilizado, que ninguém está te ajudando, que as coisas não estão boas para você. Por esse motivo, primeiro, avalia o lugar que você está trabalhando e o tamanho do teto. Segundo, calibra a sua expectativa. Quanto você acha que você vale. E o terceiro para você ganhar mais. Isso tudo eu estou pedindo que você faça nos próximos 7 dias. Que até segunda-feira que vem, você tenha clareza se você está no lugar certo e querendo ganhar mais. Se é possível ganhar mais no lugar que você está. Se a resposta for sim, ok. Depois tem outros passos, que vai ser o terceiro. O segundo é, se a sua expectativa está calibrada em relação ao que você faz e quanto você quer ganhar. Quanto você acha que vale o seu trabalho. E a terceira é, qual é o plano de ação em relação ao seu aprendizado? Como você acha que você pode medir o que você faz para saber se realmente você faz bem? Como você acha que você pode medir o que você faz para ter consciência? Consciência é estar atento, estar presente e não ficar no achismo. É você ter uma forma clara, mensurável, para medir o que você faz e dizer, o meu aprendizado gera efetivamente valor aonde eu trabalho. Eu não estou dizendo que isso é fácil, mas se você realmente quer ganhar mais ainda em 2020, você precisa passar por isso. Você pode fazer de outras formas, mas você não tem como não passar por isso. Porque se a empresa não pode te pagar mais, se você tem uma expectativa muito maior do que a sua função e o que você trabalha remunera. E se você não tem clareza que você gera o valor que precisa gerar, desculpa, você não vai ter aumento esse ano, e nem o ano que vem, e nem talvez, sei lá quando se tiver. Porque aumento não é o dissídio. Aumento é por mérito, é por você ser reconhecido e se tornar efetivamente disputado no mercado. O treinamento Andragos, nós fizemos a primeira turma em novembro. Quem aqui que está na live é do Andragos? A Elaine que está na área, eu vi que a Amadora entrou, não sei se ela está aí ainda. Teve gente que já foi promovida. Claro, teve gente que já vinha conhecendo o método através de consultorias e outras coisas, e também é óbvio que isso contribuiu, mas junto com uma atitude de cada um.
né? A Elaine é Andragos aí. Quem é Andragos, quem já fez o treinamento ou já entrou no treinamento, que inclusive está aberto, coloca aí hashtag Somos Andragos. A Marisa que entrou hoje, a Rosa que também entrou hoje. Muito bem, Rosa, Marisa, seja muito bem-vinda. A Elaine que é Andragos da primeira turma. A Madora, que eu não sei se já foi, se está aí ainda, se caiu, que também é Andragos. Enfim, nós temos uma galera. E por que isso funciona? Porque a gente coloca em prática. Então o desafio que eu coloco para você até a próxima segunda-feira é: primeiro, identifique onde você está, se é possível ganhar mais lá. Segundo, quanto você acha que você vale. E depois, quanto você acredita que você pode medir o seu trabalho, o seu esforço, para saber se o que você está fazendo gera valor efetivamente ou não. A Sheila colocou assim: vou ser Andragos. A Sheila vai fazer inscrição ainda hoje, hein? Ainda hoje. Então, gente, eu quero convidar vocês aqui. A gente sempre que faz live a gente pede algumas coisas. A primeira coisa é: se fez sentido pra você, manda o coraçãozinho pra gente, que a gente quer saber se isso aqui fez sentido. Se você acredita que essas coisas podem contribuir para que você possa ganhar mais ainda esse ano. Não é só isso, é óbvio que não é só isso. A gente tem um treinamento de 12 módulos que ajuda você a se tornar disputado no mercado, ser melhor remunerado. 12 módulos. Que vai desde autoconhecimento, solução de problema, criatividade, comunicação, Eli Wagner na área. Então, tem uma série de coisas. Mas, você tem que começar do começo e começar pequeno. Aquele exemplo de sair de 10 e ir para 50 direto, não existe atalho para caminho longo, só existe atalho para caminho curto. Então, se você quer assumir a bronca, quer realmente... Tem várias pessoas que me falam que quer crescer, quer ter aumento, mas não investe num treinamento. O nosso treinamento, que nós abrimos as inscrições hoje, eu não sei até quando vai ficar aberto. Não sei, porque quando der o número de alunos que nós entendemos ser o suficiente para a gente dar atenção e gerar valor, a gente vai fechar a turma. Então não vai passar dessa semana, mas se você está aqui, quer se desenvolver, aprender, invista em você. Invista em você. Lá na bio tem um link, é só clicar e fazer a sua inscrição. Você pode fazer em 12 vezes, você pode fazer à vista, num boleto, você pode fazer o que for mais confortável. Se você fizer a sua inscrição agora, acabando a live e fizer a sua inscrição, eu vou mandar um áudio para você de boas-vindas ainda hoje, né? Então você faz, me manda lá, você tem a opção de mandar um direct aqui no Instagram e eu quero te responder para te dar as boas-vindas. Não é possível você crescer, se desenvolver, se você não aprender verdadeiramente o que você faz. E para isso você vai precisar parar para se desenvolver. E se desenvolver, por isso que eu digo que o conhecimento é um investimento, mas não somente de informação, de colocar em prática. E o treinamento Andragos, ele é totalmente pautado em prática que funciona no campo de batalha, do dia a dia. E é isso que a gente vem fazendo em todas as empresas que a gente passa, com todas as pessoas que a gente mentora, que a gente ajuda. E por esse motivo eu quero fazer parte, junto com você, desse projeto de 2020 ser o melhor ano da sua vida profissional. Então eu queria te convidar a fazer um print aqui comigo agora da live. Eu também vou fazer um print aqui. Não sei se deu certo, deu. Muito bem. Fazer um print e colocar, me marcar no story e escrever Somos Andragos. Então me marca lá, @rodrigo.wilder e coloca a hashtag Somos Andragos. E eu quero que você realmente se torne um Andragos. Andragos tem a ver com andragogia, com assumir a bronca, não esperar que o professor faça o seu papel. O professor é o coadjuvante, ele te dá suporte, como eu quero te dar suporte. Quero sim pegar na sua mão e caminhar com você. Mas eu quero sobretudo que você assuma a bronca, para que você possa, na sua vida profissional e pessoal, ser feliz assumindo a bronca e o piloto da situação. Não deixar com que os outros decidam por você, e sim você decida o que é melhor para a sua vida. Então vai lá no meu perfil tem um botão ser um profissional disputado no mercado. Eu quero ser um profissional disputado no mercado. Clica lá, vai ter um vídeo explicando todo o treinamento. Se você tiver qualquer dúvida, aqui pelo direct ou pelo WhatsApp, que você consegue ter acesso,
eu consigo falar com você ainda hoje e fazer a sua inscrição. É só clicar, é totalmente intuitivo, tem um botão lá, você coloca eu quero ser Andragos, eu quero me tornar disputado no mercado. Vai abrir a página, tem um vídeo explicando e depois você clicando vai cair numa página totalmente segura. Você faz o pagamento por boleto ou cartão de crédito, o que for melhor para você e pronto. Você está inscrito e no mesmo momento, se for cartão de crédito, a partir da hora que aprovou, você recebe um e-mail automaticamente e você estará matriculado, inscrito no Andragos na turma 2. E até o final desse ano, eu espero muito que a parte e a intervenção que a gente vai fazer, faça desse ano o melhor ano da sua vida profissional. Se isso fez sentido para você e você quer mais da sua vida, se você quer assumir a bronca de verdade, vai lá, faz a sua inscrição, não perde tempo não, porque é isso que vai fazer a diferença. E você não corre risco nenhum, sabe por quê? Porque 15 dias você pode provar, experimentar, essa é a garantia incondicional. Você aproveita, entra nas aulas, participa de tudo e se não fizer sentido por algum motivo, você pede o cancelamento em até 15 dias e a gente devolve 100% do seu investimento. Então é zero risco. O risco que você corre é não entrar e depois se arrepender. A última turma foi lá em novembro. De novembro para cá teve gente que já está promovida. Então, quem não entrou em novembro e ainda está pensando quando vai ser a outra turma, na outra turma eu entro, se você não está reconhecendo você mesmo para investir R$497 ou 12 de R$48, são menos de R$2 por dia. Então, se não tem como você investir em você menos de R$2 por dia, menos, como é que você pode esperar ganhar muito mais? Vai ser difícil. Então vai lá, eu te espero e eu quero conversar com você ainda hoje, dando as boas-vindas no Andragos. Um abraço para você, nos vemos em breve e continua nos acompanhando, porque nós abrimos as inscrições hoje, vai durante essa semana, não sei até o dia que vai, mas não espera para amanhã, já faz a sua inscrição hoje. Um abraço e boa noite.